E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball e nesse final de semana, mais especificamente no sábado, 2h30 da tarde, tem Der Klassiker. Que jogo que é esse? Borussia Dortmund e Bayern de Munique. E onde você pode assistir essa partida? Apenas no aplicativo do OneFootball. Para assistir esse e outros jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar, sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. Teremos então mais um confronto entre Haaland e Lewandowski, nenhum dos dois chega aos pés de Thiago, centroavante do Cruzeiro, né? Mas como eu sempre gosto de lembrar, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. E antes das notícias de mercado, de transferências que eu sei que são as mais interessantes para a maioria, vou só citar duas questões burocráticas que são importantes nesse contexto do Cruzeiro. Primeiro detalhe é que a Prefeitura de Belo Horizonte liberou o retorno de 2 torcidas aos estádios. Pelo protocolo de Covid, desde que retornaram as torcidas, estava sendo permitida apenas a presença da torcida mandante, né? Agora já com 100% da capacidade, mas era só a torcida mandante. A partir de agora liberou também para a torcida visitante, tá? Mas Emerson, e o clássico? Vai ser 50-50? Não, o clássico deve ser como estava acontecendo antes da pandemia. 90% da torcida mandante, 10% da torcida visitante. Outro ponto é que foi marcada para o dia 17 de dezembro, na sede do Barro Preto, a assembleia que votará a possibilidade de mudança dos percentuais societários da SAF. Pelo novo artigo, o clube manterá pelo menos 10% das ações, enquanto no modelo que está aprovado hoje, o Cruzeiro tem 51% delas. Eu já falei um pouco sobre isso no vídeo de ontem, né? É uma mudança no estatuto do clube para poder atrair investidores. Ninguém vai botar uma grana violenta no Cruzeiro se não tiver o controle, né? Se não tiver a maioria das ações e, consequentemente, puder mandar no clube. Pelo que tem sido explicado, e confesso que eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, se o Cruzeiro tiver os 10% das ações, mesmo que apareça um dono e compre 90% do clube, ele não poderá mudar questões sensíveis, como o nome do clube, o escudo, a cor da camisa, esse tipo de coisa não pode ser alterada. E aí eu me peguei pensando numa coisa, né? Por que motivo algum investidor chegaria, botaria uma grana violenta e ia querer mudar o nome do clube ou mudar algo que seja tão característico assim da história do Cruzeiro Esporte Clube? Por que ele ia fazer isso? Se ele quiser um clube com outro nome, não é mais fácil comprar um clube mais barato e que não tem essa carga de problemas que o Cruzeiro tem? Porque eu imagino que chegando um dono ou um fundo de investimento que seja, para ser esse novo dono do Cruzeiro, eles vão querer aproveitar inclusive da história que o Cruzeiro tem, da torcida que a gente tem, como um potencial investidor ou consumidor para seja lá qual for o ramo de atividade que eles têm, tá? Então eu não acredito sinceramente que esse novo dono, seja ele quem for, vá querer mudar sensivelmente essas questões históricas do clube. Porque seria burrice, né? Seria um tiro no pé. Até o momento não tem nenhuma informação, tá? Sobre quem será esse novo dono. É um processo que está sendo conduzido lá pela XP Investimentos. Parece que nem está num estágio tão avançado assim como a gente gostaria. Mas o conselho aprovar essa mudança não significa necessariamente que o Cruzeiro vai vender 90% das ações. Isso depende da negociação que for feita entre as partes, né? O novo dono, o Cruzeiro e naturalmente a XP que está intermediando isso. Pode ser que venda 70%, 60%, 51%. Isso aí a gente vai saber quando, né, já tiver essa questão mais encaminhada, é coisa mais pra frente. Até agora não tem nada muito claro sobre isso não. O Cruzeiro ainda não anunciou oficialmente, mas segundo a Rádio Itatiaia, o zagueiro Matheus Silva é o nosso segundo contratado para a temporada 2022. O defensor tem 26 anos, 1,92 m de altura e estava no Ituano, onde jogou 23 vezes em 2021 e foi um dos destaques na conquista da Série C do Brasileiro. Pela apuração do Samuel Venâncio lá da Itatiaia, o Matheus chega ao Cruzeiro sem nenhum custo para a compra do passe, justamente porque o contrato dele com o Ituano está terminando agora nesse final de temporada. Então é um jogador que chega livre e ele foi indicado pelo Ricardo Rocha, né, atual diretor técnico do clube, que foi também um grande zagueiro para quem é mais jovem e não viu ele jogando. Isso significa que o Matheus é um grande jogador? Não necessariamente, tá? Pelo que eu dei uma olhada aí em estatísticas, alguns lances do atleta, o Matheus não me impressionou em nada. Estou dizendo então que ele é uma contratação ruim, uma grande porcaria? Eu não
não chegaria a tanto, justamente porque eu não acompanhei a Série C. Se eu falar que eu vi jogos do Matheus e sei exatamente tudo que ele faz no campo, eu vou estar mentindo. E lembra um pouco o Léo Santos, né, jogador que atuava com ele no próprio Ituano, e aí vem o meu grande ponto nessa história. Durante o primeiro semestre agora de 2021, os dois jogadores estavam no elenco e o Léo Santos, na maior parte do tempo, era o titular e o Matheus era a reserva dele. O Léo Santos teve aqui no Cruzeiro uma passagem que eu não diria que foi brilhante, mas também não foi horrível, teve uma passagem regular, e o Cruzeiro optou por não ficar com ele para a temporada 2022, né? Aparentemente nem tentaram renovar o empréstimo ou mantê-lo em definitivo. Não sei se o Cruzeiro sondou e o Ituano pediu muito ou se realmente o Cruzeiro nem tentou a contratação. Fato é, o Léo Santos não vai ficar no Cruzeiro para a próxima temporada e eu acho que ele fez uma temporada útil. Então o Léo Santos não serve, mas o reserva dele no Ituano vai servir? Eu acho essa lógica um pouco complicada. É claro que o atleta pode ter desenvolvido nesses meses, jogado bem lá no Ituano, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Jogadores melhoram, jogadores pioram, mas acho difícil entender por que a gente contratar mais um zagueiro, especialmente um zagueiro que não mostrou assim nada de muito especial, quando a gente acabou de contratar o Maicon, que deve ser o dono da posição ali como um zagueiro pelo lado direito. Além disso, a gente tem o Eduardo Brock, a gente tem o Ramon, tem zagueiros jovens interessantes para subir como o Paulo, Matheus Vieira, tem gente voltando de empréstimo como o Arthur, que estava no Brasil de Pelotas, o Gustavo Ricci, que estava nos Estados Unidos. Será que vale a pena a gente contratar um jogador que não traz assim grandes garantias? E mais uma vez não dar oportunidade para esses atletas que são do Cruzeiro, mostraram talento em algum momento. Nem o Arthur, nem o Matheus, nem o Paulo, nem o próprio Everton, nenhum deles chegou no profissional do Cruzeiro à toa, eles foram destaque na base em algum momento sim. Aí a gente vai lá e busca um jogador de 26 anos que nunca atuou em time grande, que é uma grande incógnita, né? Para tirar espaço desses moleques, eu não acho que é uma boa ideia. Tá? Se realmente for confirmado o Matheus vier pro Cruzeiro, tomara que jogue muito bem, tomara que seja o Rio Ferdinand brasileiro, mas pelo que deu pra ver ele jogando até agora, não parece que é esse o caso. Segundo o portal Deus Me Dibre, o Cruzeiro pode contratar o volante Rômulo, que atuou pela base do clube até 2019 e atualmente está jogando no La Serena do Chile. Nessa temporada ele vem atuando como lateral direito, soma 25 partidas e 1 gol. Mas o que chama a atenção nessa história é que Rômulo poderia ser trocado pelo zagueiro Paulo, que teve algumas boas atuações no profissional e atualmente está no sub-20. A primeira informação passada pelo Deus Me Dibre é que o Cruzeiro teria feito essa oferta para o clube chileno, tá? De trocar o Paulo no Rômulo. Posteriormente, o mesmo portal atualizou a informação, diz que fez contato com a diretoria do Cruzeiro e o Cruzeiro falou que foi o contrário. Foram os chilenos que fizeram a oferta de trocar o Paulo pelo Rômulo e o Cruzeiro recusou essa investida. E se a coisa realmente aconteceu da forma que o Cruzeiro está dizendo, né? Se não foi o nosso clube que ofereceu, mas que chegou uma proposta de troca e o Cruzeiro recusou, eu acho que tá tudo certo. Não tem o menor cabimento trocar o Paulo no Rômulo, não que o Rômulo seja um jogador ruim, porque eu acho que ele tem boas qualidades, principalmente defensivas, ofensivamente ele peca um pouco, mas eu gosto do futebol do Rômulo, acho até que ele poderia ser uma peça útil do Cruzeiro. Se fosse possível, por exemplo, trocar de Rômulo, né, vai o Rômulo que parla e vem esse Rômulo jovem aí, eu acho que seria ótimo pro Cruzeiro, até porque daria um belo alívio no salário também, o Rômulo jovem ganha muito menos. Mas o Paulo é um jogador muito jovem, tá aí com 19 anos, e ele já mostrou mais potencial que o próprio Rômulo no futebol. Não à toa, clubes europeus já tentaram levar o Paulo, esse próprio La Serena tentou há alguns meses atrás, mas não houve um acordo financeiro. A gente tá falando de um dos zagueiros mais promissores do futebol brasileiro na atualidade e que não tem chance no profissional do Cruzeiro de uma forma que é muito difícil de entender por quê. A gente até entende, a gente sabe que tem a rixa aí do presidente Sérgio com o Bruno Vicentim, que é empresário dele, mas gente, ficar descontando no jogador um problema que você tem com o empresário é uma burrice. E quem perde nessa história é só o Cruzeiro. Porque eu aposto com quem quiser os 10 contos que eu tenho na carteira aqui. O Paulo é um zagueiro melhor do que qualquer outro zagueiro que jogou essa temporada pelo Cruzeiro. Hoje, tá? Não tô falando tipo o Rodolfo. No passado o Rodolfo foi um zagueiraço. Hoje ele não é mais, inclusive, nem é mais atleta do Cruzeiro. O Paulo é melhor que o Ramon, o Paulo é melhor que o Brock, ele é melhor que o Léo Santos. E não precisa falar que ele é melhor que o Joseph, né? Só o fato dele não ter feito um gol contra de peito até agora já mostra que ele é um jogador melhor. E o mais bizarro, nas chances que o Paulo jogou no profissional do Cruzeiro, ele jogou bem. Na temporada passada com o Filipão, eu lembro que ele fez duas partidas bem boas. Havia a expectativa dele ser titular desde o Campeonato Mineiro desse ano, que não aconteceu. Ele teve um problema físico, depois faleceu o avô e tudo mais, questões
externas, né? Mas ele não teve chance depois, o Felipe Conceição não deu oportunidade, o Mozart botou ele para jogar um pouquinho. Mas depois daquela partida que o Paulo foi expulso para comprar o boi do Rômulo, né? Que tava tendo um abrigo, o Paulo chegou separando e o juiz expulsou o zagueiro do Cruzeiro. Ele foi rebaixado pro plantel sub-20, o que eu acho que foi uma burrice, porque ele era um zagueiro melhor do que aqueles que estavam jogando, que nessa próxima temporada o Paulo tem a chance de integrar o elenco do Cruzeiro, e eu acho que naturalmente se o Vanderlei Luxemburgo for justo, vai dar chance pro moleque jogar, tá? E principalmente, gente, vamos lembrar que tudo indica que o Alexandre Matos vai ser o nosso diretor de futebol. Se tem uma coisa que o Alexandre Matos é muito bom pra fazer, é vender jogador. Bota o Paulo pra jogar a partir do Campeonato Mineiro, que eu aposto com vocês que no meio do ano esse cara vai embora pra Europa por uma grana violenta. O Cruzeiro acertou a contratação do atacante Marcelinho, de 18 anos. Ele teve destaque no Palmeiras, inclusive jogou 5 partidas pelo profissional, passou o último semestre no Vasco, onde praticamente não jogou, e assinou por 2 anos com o Cruzeiro para atuar inicialmente no nosso sub-20. O Marcelinho vai completar 19 anos agora nesse mês de dezembro, tá? Então 2022 é o último ano de base dele. É um jogador que aparentemente o Palmeiras contava, tanto que ele foi inscrito nas últimas 2 Libertadores, entrou em algumas partidas. Acho que houve ali um desacerto, questão de empresário com a diretoria, por isso ele não renovou com o Palmeiras, foi parar no Vasco, praticamente não jogou por lá, eu não vi nenhum jogo dele lá no Vasco, mas no Palmeiras eu gostei bastante do que eu vi. É um ponta baixinho, rápido, tem alguma qualidade técnica, joga principalmente ali pelo lado esquerdo. Acho que é uma aposta interessante sim, ele pode vingar aqui no Cruzeiro. E no ano passado a gente já tinha apostado em vários jogadores assim, né? Atletas que estão no último ano de base, naquele momento vai ou racha. Ou o cara consegue se destacar e vai pro profissional no próximo ano, ou naturalmente ele vai achar outro rumo. Aí a gente pode falar do Igor Lemos, do Daniel Júnior, que estão jogando bem lá no Sub-20, esses ainda têm mais um ano de base. Teve o Matheus Vieira, zagueiro que veio do São Paulo, o Paulinho, atacante que veio do São Paulo também, não teve grande destaque. O próprio Vitor Lé, que a gente pode enquadrar nessa questão, né? Ele veio emprestado pelo Atlético Goianiense no último ano de base e quando teve a chance no profissional conseguiu jogar bem, tanto que o Cruzeiro provavelmente vai dar um jeito de comprá-lo. E considerando que certamente o atleta vem ganhando um salário baixo, né? Eu não acho ruim esse tipo de contratação não, tá? Tomara que o Marcelinho consiga jogar bem no Cruzeiro, consiga vingar, dar esse salto para ser jogador profissional, né? Porque tem uma diferença do cara que joga muito na base. Quando ele sobe pro profissional, às vezes ele precisa estar melhor preparado até do ponto de vista psicológico para poder render em alto nível. Marcelinho já assinou com o Cruzeiro, depende, né, do fim do transfer ban para ser inscrito e regularizado, e tomara que jogue muito com a nossa camisa. Falando de outro atacante que teve destaque na base, Vinícius Popó está de volta ao Cruzeiro. Apesar de jogar apenas 5 partidas e fazer um gol no profissional do Goiás durante o empréstimo, pelo Sub-20 ele jogou lá 15 partidas, fez 11 gols, deu 5 assistências e foi o principal nome no título goiano do Esmeraldino. Em 2022, o Vinícius Popó não pode mais jogar pela base, tá? Ele estourou a idade aí, vai completar 21 anos, então em 2022 ele tem que jogar no profissional, seja no Cruzeiro, seja em qualquer outro lugar. A gente viu algumas especulações aí de centroavantes, né? Teve papo de Ábila, que parece ter saído do nada para lugar algum, o Germancano já foi especulado, a gente sabe que tem para a próxima temporada o Marcelo Moreno e o Thiago, e eu espero que o Vinícius Popó esteja no elenco e seja observado. Até porque se alguém falar que o Popó teve chance de jogar no profissional do Cruzeiro, tá de sacanagem comigo, né? Na época do Adilson ele entrou em 3 partidas, se somar as 3 não dá meia hora. Na época do Abel Braga e do Mano Menezes ele entrou jogando de ponta esquerda em algumas partidas, uma função que não tem nada a ver com a característica dele. O Vinícius Popó é centroavante e quem acompanhou ele jogando na base do Cruzeiro deve se lembrar inclusive do Vinícius Popó jogando junto com o Thiago, que aconteceu muito ali na temporada 2019, né? O Thiago voltava, fechava o lado e o Vinícius Popó era um cara que fica mais preso na área, que joga de costas. Ele é um 9 mesmo, ele é um centroavante e um finalizador muito bom. E olha como o futebol brasileiro tá carente de centroavante que sabe fazer gol, né? Há alguns anos atrás a gente via o Campeonato Brasileiro tendo jogadores batendo 30 gols num campeonato. Agora quando alguém passa de 15, você já acha que é um milagre. O pessoal não faz mais gol. E se você tem um atleta que mostra ter esse talento, ter essa predisposição, você tem que trabalhar bem com esse cara, você tem que insistir, tem que ter paciência. É claro que o jogador também tem que fazer a parte dele, tem que focar no futebol, né? E a gente já ouviu alguns rumores de que o Popó poderia estar meio deslumbrado com algumas questões boas da vida aí, mas velho, é focar no futebol, entendeu? Conversa com o cara, se ele quer ter essa oportunidade no Cruzeiro, burro eu tenho certeza que ele não é.
ele sabe que ele já rodou nos empréstimos aí por Sport, por Goiás, não teve chance de jogar no profissional. Algum motivo tem, né? E nesse ponto de saber lidar com o jogador, de trabalhar com a cabeça do atleta, o Vanderlei Luxemburgo costuma ser muito bom. Eu espero que ele tenha essa paciência, faça um bom trabalho com o Vinícius Popó, que se ele tiver sequência em campo, tudo leva a crer que ele vai conseguir ter um bom desempenho, e acho que o Vinícius Popó ele é muito melhor finalizador, não apenas do que o próprio Thiago, mas que o próprio Marcelo Moreno, que provavelmente vai ser o atacante titular do Cruzeiro nessa próxima temporada, tá? Então vamos com calma com o Vinícius Popó, que ele tem talento sim, ele ainda tá com 20 anos, né? É um jogador muito jovem e a gente não pode ficar jogando talento fora. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!